Fala galera, eu sou o professor Yuri Keresnovski do canal Matemática Elementar e trago hoje para vocês mais um vídeo da nossa playlist de aprofundamentos de geometria plana. Assunto esse que a gente vai trabalhar que no geral tem mais interesse olímpico e nos concursos militares de nível superior, mas para surpresa de todos, no ano passado, se você soubesse esse conteúdo, tu tinha feito uma questão do Enem que foi considerada das mais difíceis, quase que instantaneamente. E se você não soubesse, você teria muito trabalho por outras vias. Antes de falar do assunto, vamos ler a questão para que vocês entendam do que eu estou falando e até comecem a perceber a área de atuação do que a gente vai propor hoje aqui, que a gente vai demonstrar. Que é o seguinte: para apagar os focos B e C de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, então imagina que essa figura aqui sirva para a gente, ó, B e C a 30 metros um do outro. Os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco B, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco C, de temperatura menos elevada. Então imagina aqui, ó, do A para o B e do A para o C. Na minha questão eu teria essa distância aqui, o AB, sendo o dobro do AC. Nessas condições, a maior distância em metros que dois bombeiros podem ter entre eles é... Então, compreendido o que eu estou querendo na questão? Eu quero descobrir a maior distância entre dois bombeiros nessa situação, sendo que qualquer bombeiro sempre está a uma distância do ponto B, que é o dobro da distância do ponto C. Vamos lá, o que aconteceu com o pessoal no dia? Teve muita gente que tentou matar essa questão por plana. Até sai, tá? Mas dá muito trabalho. Teve gente que tentou por analítica, até sai, mas também com bastante conta. Quem conhecesse o conceito que eu vou passar hoje mataria essa questão sem dificuldade alguma, rápido, instantaneamente praticamente. O que é o chamado círculo de Apolônios? Imagina a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui dois pontos do plano, B e C, que são pontos fixos distintos. Então, pontos B e C são fixos, beleza? E eu tenho outro ponto no plano que eu vou chamar de A, tal que a distância do ponto A para o B e do A para o C estão na razão K. Ou seja, o AB é K vezes o AC. O A ele pode estar em várias posições. Que posições são essas? É o que eu quero demonstrar aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Do A para o B e do A para o C, a razão não é K? Então se você resolve chamar esse segmento aqui, gente, ó, de B, que é o lado oposto ao vértice B, claramente eu acho que todo mundo enxerga que isso aqui tem que ser o quê? K vezes B, ok? Porque o AB é K vezes o AC. Isso é tranquilo. Olha o que aconteceria, gente, se você viesse aqui neste vértice e, através dele, puxasse a bissetriz interna desse ângulo. Ó, a bissetriz interna, o que a bissetriz faz? Ela vem aqui, ó, e divide o ângulo exatamente em duas partes iguais. Se eu faço a bissetriz interna aí, eu teria que esse pontinho daqui, que eu vou chamar a partir de agora de P1, é o pé da bissetriz interna. O que diz pra gente o teorema da bissetriz interna? Só pra gente ver rapidinho. Ele diz que AB está para AC, assim como BP1 está para P1C, não é isso? Isso está para isso, assim como isso está para isso. Beleza, tracei a bissetriz, já vocês vão entender o porquê. Aí eu vou lá do lado de fora agora, aqui ó, no vértice A, e vou traçar a bissetriz externa desse vértice A, tá? A partir desse vértice A aí, tá? Do ângulo externo. Então vem aqui e fiz isso, ó, por exemplo, ó, bissetriz externa. Se isso é uma bissetriz externa, quer dizer que esse ângulo daqui é exatamente igual a esse. Também acho que ninguém vai duvidar dessa minha proposição aí. Esse pontinho eu vou chamar de P2 a partir de agora. É o pé da bissetriz externa, onde ela intercepta o prolongamento do outro lado. Tá, e daí, Yuri? O que você ganhou com isso? Vamos ver. O que é o chamado teorema da bissetriz externa? Vocês lembram? Vamos lá. Teorema da bissetriz externa. Ele não diz pra gente que AB está para AC, assim como BP2 está para CP2. Então, assim como BP2 está para P2C. Esse é o chamado teorema da bissetriz externa. E eu noto o seguinte nessa situação, tá? Que aparece aí pra gente. Primeiro, tá? Que aparece AB sobre AC nos dois. Se aparece AB sobre AC nos dois, eu vou poder dar uma resumida nessa situação, tá? Olhando para isso daqui, sendo assim, eu não poderia dizer para vocês que BP1 sobre P1C é igual a BP2 sobre P2C, já que aparece AB sobre AC nos dois.
Quando isso daqui acontece, eu digo o seguinte, que esse ponto P1, esses pontos P1 e P2 dividiram o segmento BC internamente e externamente na mesma razão. O P1 está dividindo internamente e o P2 está dividindo externamente. Eu chamo esses pontos P1 e P2 a partir de agora, P1 e P2. Que nome eu dou a isso? Eu dou o nome de conjugados harmônicos. Tá? Então, conjugados harmônicos são dois pontos que dividem um segmento interna e externamente na mesma razão. E eu percebi que esses conjugados harmônicos, na verdade, eles nada mais são que o ponto de interseção da bissetriz com o lado oposto, da bissetriz interna e da bissetriz externa. Tá bom, Yuri, o que isso tem a ver com o assunto? Continuo não entendendo. Então vamos lá. Aqui, o total não é 180 graus? Dois ângulos vermelhos e dois ângulos em lilás. Quer dizer que um vermelho mais um lilás é metade de 180. Vê se vocês concordam comigo que facilmente eu descubro que este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, esse ângulo todo, que é um vermelho e um lilás. O total eram dois vermelhos e dois lilazes iguais. Tranquilo? Se esse ângulo é um ângulo de 90 graus, pensa comigo aí. Esse cara daqui não seria o diâmetro, a hipotenusa desse triângulo, do AP1, P2? Tranquilo? E eu sei o seguinte, que quando eu traço uma circunferência que circunscreve um triângulo retângulo, o diâmetro dela é a hipotenusa. Não sei? Tá bom. Mas, Yuri, quem disse que esse ponto A tem que estar exatamente aqui? Ele não pode estar em outro lugar? Pode, claro. Eu vou tentar desenhar para você uma outra posição, tá? Para que você possa entender que ele pode estar em vários lugares possíveis. Vamos lá. A partir de agora eu vou chamar isso aqui de A1, tá bom? Para a gente ter diversas posições. Sendo esse cara daí A1, eu teria o seguinte. Vou puxar um outro lugar pra gente e vou caracterizar dessa mesma maneira. Então imagina que eu tenho aqui agora um lado assim, tá bom? Então vou esticar mais um pouquinho isso aqui para ficar direitinho para todos entenderem, tá? Então imagina isso, ó. Eu tenho daqui até aqui e daqui até aqui. Imagina se eu tivesse um outro ponto, que eu vou chamar a partir de agora de A2, que obedecesse essa mesma característica. Então vou chamar isso daqui, ó, esse segmento de B2, e esse daqui, ó, o grandão, tinha que ser K vezes B2, não tinha agora? Do mesmo jeito, pensa comigo aí, gente, se você traçasse a bissetriz interna do A2, se a razão entre os lados se manteve, a razão entre os segmentos da base não tem que se manter também? AB sobre AC, BP1 sobre P1C. Essa mesma bissetriz interna, ela teria que vir, ó, e passar no ponto P1, não teria? Ok, então se aqui fosse bissetriz, ó, se esse ângulo aqui, ó, em vermelho fosse igual a esse outro ângulo em vermelho, passaria no P1. Análogo para a externa, gente, ó. Se eu prolongar isso daqui, vamos lá, para todo mundo entender direitinho. Se eu prolongo isso daqui e traço a minha bissetriz externa, novamente eu tenho certeza que esse cara tem que passar no P2. Por quê, Yuri? Porque se a razão entre os lados se manteve, a razão entre os segmentos da base tem que se manter também. Então esse ponto só pode estar aqui. Então aqui, se for um ângulo lilás, aqui é lilás novamente. Pô, então de novo, olha o que aconteceu. Dois vermelhos e dois em lilás, dando 180. Então quer dizer que este daqui, ó, a partir do tracejado até aqui, novamente é 90. Repare novamente o que está acontecendo. Esse triângulo A2, P2, P1. Ele é um triângulo retângulo que enxerga de novo P1, P2 como hipotenusa. Os dois triângulos que eu achei têm a mesma hipotenusa, não tem? E os dois não são retângulos. Quer dizer que ambos pertencem a uma mesma circunferência, ok? Que tem P1, P2 como diâmetro e passa por A1 e A2. Concordam comigo? Então, ó, me perdoem aí a qualidade do esboço a partir de agora, mas existe a partir daqui, gente, ó, uma circunferência que vai passar aqui no A1, tá? Aí continua, aí ela vem e passa aqui, ó, no A2 e no P2. Desenhei por enquanto uma semicircunferência. Eu sei que isso é verdade, não sei? E eu sei também, gente, que eu podia ter feito essa figura para baixo se eu quisesse, não poderia? Então isso aqui continuaria para baixo, ó, eu teria uma mesma situação ocorrendo aqui para baixo. Eu só fiz a parte de cima para, didaticamente, você entender já o que estava acontecendo. E para baixo eu teria a mesma situação ocorrendo aqui. Ou seja, toda vez que eu tiver um ponto que esteja sobre esta circunferência, ele vai ter como característica manter a razão constante para os extremos, para o B e para o C propostos na questão. Esse cara em verde é o chamado círculo de Apolônios. Ele é o lugar geométrico dos pontos do plano, tais que a razão das distâncias dele a outros dois pontos fixos é uma constante que a gente chama de K, aqui nesse caso. É um valor fixo,
Compreenderam? Então, qualquer ponto que esteja sobre esse círculo verde, que é o círculo de Apolônios, vai obedecer a essa característica. Compreenderam agora? E isso vai começar a deixar bem claro na nossa questão o que a gente quer. Então, já falamos que o P1 e P2 são conjugados harmônicos. Dentro desse círculo, qual é a maior distância possível entre dois pontos? Né? O diâmetro, que é o P1 e P2, que é exatamente a pergunta daqui, que já vamos responder. E além disso, tá? Nesse círculo daqui, se eu mantenho a base fixa e só vou trocando o A1 de lugar, eu vou ter nele, mantendo esse cara como base, uma limitação para a altura, não vou, desse vértice? O ponto mais alto que o A1 pode chegar é aqui, exatamente a 90 graus, certo? Então, a maior altura desse triângulo possível se daria aqui, ó, tá? Alinhado com o centro, ó, se você puxasse uma perpendicular, tá? Esse assunto que eu tô aqui agora, eu vou melhorá-lo no próximo vídeo. Nesse, o que eu quero enfatizar? Que a maior distância possível, nesse caso apresentado, é o diâmetro do círculo de Apolônios, né? Então, vamos lá. O que eu quero saber aqui? Eu sei que a maior distância com essa característica é quem? É o P1, P2. É o diâmetro do círculo de Apolônios. Tranquilo? E aí, como que eu faço para resolver meu exemplo visto isso? Entendido o que é o círculo de Apolônios, tá? Esse vídeo é para isso, para você entender superficialmente ainda o que ele é. Características a mais, próximo. Então, voltando ao meu exemplo, o que eu posso falar sobre ele? Sobre o exemplo que foi dado aí pra gente, que é uma questão do Enem do ano passado. Nessa minha questão, o que acontece? A distância entre B e C é de 30 metros. E eu não quero que, na verdade, a razão seja o dobro, o meu K seja 2 nessa questão. Vou fazer um esboço pequenininho para você aqui dessa situação, tá? Pra gente apenas poder resolvê-la rápido. Tá aqui ó, o meu triângulozinho, né, proposto, aonde aqui é o B, aqui é o C e aqui é o A. Eu quero fazer isso aqui, ó, dividir internamente na razão 2 para 1. Então, se aqui for um valor x, aqui não é 2x, olha como vai ficar rápido. Tudo aqui não é 30, beleza? Só que daqui para cá, né, razão 1 para 2. Então, se isso aqui fosse um k, aqui não seria 2k? Peraí, k mais 2k dá quanto? 3k. Se 3k é 30, quanto que é k? 10. 10 e 20, vê se não é isso. Se daqui para cá dobra, daqui para cá dobra. Então, a bissetriz interna faz isso. Mas eu sei que, se eu venho aqui e prolongo isso, e eu venho aqui, ó, nesse ângulo grandão e divido ele ao meio, eu tenho a bissetriz externa nesse vértice, não tenho? Aí eu vou prolongar o lado e esse lado vai interceptar essa bissetriz em algum ponto, né? Aqui era o meu P1, aqui é o meu P2. Tranquilo? Como que é o teorema da bissetriz externa mesmo? AB está para AC, assim como o todo está para P2C. Então, ó, AB sobre AC é 2. Então, 2 tem que ser o quê? O todo aqui, vou chamar esse pedacinho aqui ó, de Y. Então, 30 mais Y, correto? Sobre o P2C. O que é P2C? Y. Dessa continha que apareceu aí, o que eu vou ter? 2Y é igual a 30 mais Y, não vou? Passa para lá, Y é igual a 30. Acabei de matar que o Y vale 30. Tô a um dedo da minha solução, tá? Se o Y vale 30, quem é o P1, P2? 10 mais 30, 40. Que é a pergunta da tua questão. A distância máxima entre dois bombeiros que obedecem a essa característica. Então, teria como gabarito aqui, ó, 40. Olha o tamaninho da conta que eu fiz. Uma bissetriz interna no olho, de tão fácil que era, 2 para 1, e a externa. Sabendo esses dois, a gente rapidamente descobriu esse cara daqui, que é a maior distância possível entre dois bombeiros. Já que se eu conhecesse o conceito, eu saberia que eles estão sobre um círculo de Apolônios. Compreendido, gente, isso? Então esse foi o exemplo motivador para o nosso vídeo. É um conteúdo interessantíssimo que ele acarreta em outras coisas ainda que veremos no próximo. Valeu, galera! Espero que tenham curtido, que se inscrevam e que compartilhem os vídeos do nosso canal.